Bom dia, pessoal. Hoje vamos para mais uma aula de Química Inorgânica e hoje nós vamos começar um assunto novo, que são as ligações químicas, tá? Uma ligação química, pessoal, é o quê? Ela sempre vai ocorrer quando dois átomos se combinam, né, para formar novas substâncias. No entanto, como pode ser a combinação entre esses átomos? Essa combinação pode se dar com o ganho ou perda de elétrons da camada de valência ou também com o compartilhamento de elétrons da camada de valência desses átomos. Mas independente de como irá ocorrer essa ligação química, se com ganho e perda de elétrons ou com compartilhamento de elétrons, qualquer ligação química deve obedecer à regra do octeto. Né? Então, vamos relembrar. O que diz a regra do octeto? Olha, oct de 8. Então, é algo que remete a 8. Né? A regra do octeto diz que um átomo, para ser estável, deve ter 8 elétrons na sua camada de valência. Quais são os átomos mais estáveis da tabela periódica mesmo, pessoal? Os gases raros. E os gases raros, com exceção do hélio, têm todos eles 8 elétrons na camada de valência. Todos os elementos que antecedem o gás raro do seu período querem ficar semelhantes a esse gás raro. Então, também querem ficar com 8 elétrons. A única exceção, como eu disse agora há pouco, é para o hélio, né? Porque o hélio, pessoal, ele só tem 2 elétrons na camada de valência. E qual o elemento químico que o antecede no mesmo período? É o elemento químico hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio, para se tornar estável, só vai precisar ter 2 elétrons na camada de valência, porque ele quer se assemelhar ao hélio, que é o gás raro do seu período, tá? Então, independente do tipo de ligação química que nós iremos realizar, esta regra do octeto sempre terá que ser obedecida. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a ligação iônica ou eletrovalente, né? Esse tipo de ligação química é a única que ocorre com transferência definitiva de elétrons. Ou seja, um átomo vai doar elétrons e o outro átomo vai querer receber elétrons, tá? O átomo que doa elétrons são os metais. Ah, Marcia, os metais que nós estudamos na tabela periódica, isso. Os metais sempre serão doadores de elétrons. E o metal, pessoal, pode ter 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Não mais do que isso. O metal sempre terá ou 1, ou 2, ou 3 elétrons na sua camada de valência. Então, quem tiver até 3 elétrons na camada de valência é um metal, portanto, ele irá doar elétrons. O átomo que tiver 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, ele é considerado um ametal. E por
ser um ametal, ele vai querer receber elétrons. Ele será um receptor de elétrons, tá? Então, a ligação iônica ocorre entre metais, 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, e ametais, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Sempre assim. Quando a combinação entre os átomos estabelece uma ligação que é do tipo iônica, né? O composto formado também será um composto iônico. E, por ser um composto iônico, ele tem algumas características, né? Se é um composto iônico, veio de uma ligação iônica que tem metal e ametal na sua estrutura. Por causa da presença do metal, os compostos iônicos, na temperatura ambiente, encontram-se no estado sólido. Por que isso? Porque os metais têm alto ponto de fusão e de ebulição, como nós vimos na tabela periódica, tá? Outra coisa, os compostos iônicos são bons condutores de corrente elétrica quando estão em meio aquoso, ou seja, misturados com água. Por quê? Justamente porque tem metal na sua estrutura. Tendo a presença de metal, metal é bom condutor de corrente elétrica, uma solução aquosa de um composto iônico também será uma boa condutora de corrente elétrica, tá? Então, os compostos iônicos têm boa condutividade elétrica, têm alto ponto de fusão e de ebulição e na temperatura ambiente encontram-se no estado sólido, por causa da presença dos metais na sua composição. Então, olha aqui esse quadrinho, é uma piadinha, mas é interessante aqui nós observarmos algumas coisas, né? Este quadrinho que está aqui do nosso lado direito. Então, o átomo pergunta para o outro, aceita esse elétron como prova do meu amor? O que nós podemos deduzir aqui? Que o átomo que está do lado esquerdo é o metal. Por quê? Porque ele está doando o seu elétron para o outro átomo, que provavelmente será um ametal. Como é que eu posso deduzir que aqui é a ligação iônica? Ele está dando o elétron. Aceita esse elétron como prova do meu amor? Ele está dando o elétron, ele não está emprestando, ok? Aí vamos ver nos exercícios como é que fica e como é que vocês terão que fazer. Sal de cozinha, aquele que tem lá na casa de vocês, na minha, né? Que a gente tem na casa de todo mundo e que usamos como tempero. Este sal de cozinha é um composto sólido. Vocês veem ele lá no saleiro, ele é sólido, né? Na temperatura ambiente. Possui alto ponto de fusão e de ebulição e em meio aquoso ele será um ótimo condutor de corrente elétrica. Por quê? Por causa da presença dos íons sódio, por causa da presença do metal sódio na sua estrutura, ok? Vamos ver um outro exemplo agora. Agora nós vamos ver o exemplo da ligação química que ocorre entre o alumínio e o enxofre. Já fizemos a distribuição eletrônica e descobrimos o número de elétrons da camada de valência. Olha aqui, pessoal, o alumínio tem 1, 2, 3 elétrons na camada de valência. De novo, quem tem 1, 2,
3 elétrons na camada de valência é metal. Então, o alumínio é o metal. O enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. Quem tem 6 elétrons na camada de valência, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, sempre será o ametal. Então, no caso aqui, nós temos a combinação entre o alumínio, que é o metal, e o enxofre, que é o ametal. Portanto, iremos estabelecer uma ligação do tipo iônica. Lembrando que quem doa elétrons são os metais e quem recebe os elétrons são os ametais. Só que eu tenho que obedecer sempre a regra do octeto. Um átomo, para ser estável, deve ter 8 elétrons na sua camada de valência. O metal, pessoal, ele tem que doar todos os seus elétrons da camada de valência, tá? Se ele tiver 1, ele doa 1. Se ele tiver 2, ele doa 2. E se ele tiver 3, ele tem que doar os 3. Ok? Os átomos andam todos muito bonitinhos, eles são muito corretos. Eles não ficam fazendo as coisas pela metade, não. Tem 3 elétrons, só vou doar 1. Não. Se ele tiver 3 elétrons na camada de valência, ele vai doar esses 3 elétrons, tá bom? O enxofre já tem 6. Para ficar com 8, faltam 2. Então, vamos lá, olha a ligação sendo feita. O alumínio doou 1 para o enxofre, 2. Aí ele ficou, este primeiro enxofre aqui em cima, ficou com 8 elétrons. Olha as flechinhas aqui, saindo do elétron de alumínio e vindo para o enxofre aqui de cima. Este primeiro. O enxofre já ficou com 8 elétrons. Este enxofre aqui superior, tá? Esse daqui. Então, ele não quer mais receber elétrons. No entanto, o alumínio ainda tinha um elétron para ser doado. E quem doa, doa todos os elétrons. Então, o que vai acontecer? Vai ter que ser chamado um outro átomo de enxofre. Ah, Márcia Rita, posso chamar outro átomo? Não, pessoal. Estamos combinando os átomos alumínio e enxofre, tá? Então, não podemos chamar outro átomo para vir para cá, não. Tem que só usar o alumínio e o enxofre. Então, outro enxofre, né? Com 6 elétrons, esse enxofre aqui do centro, e o alumínio doa 1 para ele fica com 7. Agora é que tá, ele não pode ficar só com 7. E este alumínio aqui de cima não tem mais elétrons para doar, porque os elétrons da camada de valência ele já doou. Está faltando elétrons no ametal. Então, nós temos que chamar outro alumínio, que é o metal, né? Novamente, o alumínio, 3 elétrons na camada de valência. Doa para o enxofre novamente. Este enxofre do centro agora ficou com 8 elétrons. Os 6 que eram dele, 1 que ele ganhou do alumínio aqui de cima e o outro que ele ganhou do novo alumínio que nós chamamos. Então, ele não quer mais fazer ligação química. No entanto, o nosso alumínio, aqui de baixo, que nós chamamos, está sobrando 2 elétrons para ele doar.
Não pode ficar assim. Então, ele vai chamar um outro ametal. Mas qualquer ametal? Não, tem que ser um enxofre, porque a ligação é entre alumínio e enxofre. 6 elétrons na camada de valência, dou a um 7, dou a outro 8. Cada enxofre ficou com 8 elétrons e os 2 alumínios utilizados perderam os seus elétrons da camada de valência. Perfeita. Perfeito, está estabelecida a ligação química. Ah, pessoal, esqueci de falar. Essa fórmula de bolinhas e cruzinhas, ou só bolinhas, é a chamada fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, tá? Então, este exemplo aqui de bolinhas, como tinha no slide anterior, que tinha cruzinha e bolinha, isso é chamado de fórmula eletrônica ou de Lewis. Então, olha aqui, pessoal, que interessante. Vamos sempre colocar primeiro o metal, tá? Quando a gente vai escrever qualquer fórmula química, pessoal, seja aqui no Brasil, no Japão, na Grécia, na Índia, na Rússia, aonde vocês imaginarem, tá? Sempre que escrevemos uma fórmula química, o primeiro elemento que aparece nesta fórmula tem que ser o metal. E o segundo elemento tem que ser o ametal. Não pode ser o contrário. Lembre-se, a química é uma ciência exata e experimental. Eu não posso fazer o que eu quero. Isso já é estabelecido. Isso tem uma linguagem científica, então é assim que é. Eu não tenho que querer mudar nada, não. É assim e assim será. Então, em qualquer fórmula química, primeiro o metal. O nosso metal é o alumínio, Al, né? E cada alumínio tinha quantos elétrons na camada de valência? 3. Aqui, ó, 3. Né? Por que esse mais? Porque ele perde os elétrons. E quem perde elétrons, quem é doador de elétrons, vira cátion. Por isso esse mais. E tanto faz, pessoal, eu falar mais 3 ou 3 mais, ok? Para estabelecer a ligação química entre o alumínio e o enxofre, quantos átomos de alumínio nós usamos? 2. 1, 2. Esse 2 aqui de baixo, ó. Esse 2 aqui é pela quantidade de átomos de alumínio que eu usei na minha ligação química, ok? Depois é o nosso ametal. O que aconteceu com o nosso ametal? Ele tinha 6 elétrons e ainda ganhou 2. Olha aqui os 2 que ele ganhou. Então, quem ganha elétrons vira ânion, não é? Então, é menos, porque ele é um ânion. Quantos elétrons ele ganhou? 2. Então, ele é menos 2. Mas, quantos átomos de enxofre nós precisamos usar para estabelecer esta ligação? 1, 2, 3 átomos. Está aqui, ó, 3. Porque usamos 3 átomos de enxofre. Tudo bem? Se o alumínio é metal e o enxofre é metal, a ligação estabelecida foi uma ligação iônica. Então, o composto formado é um composto iônico. Então, eu já sei que na temperatura ambiente ele é um sólido, que ele vai ter alto ponto de fusão e ebulição e que em meio aquoso ele será um bom condutor de corrente elétrica, devido à presença do metal na sua estrutura.
Tudo bem? Seguindo adiante, pessoal. Aqui é uma maneira simplificada de fazer a fórmula dos compostos iônicos, tá bom? Então, como eu falei, isso é universal em qualquer lugar do mundo. É assim que se monta a fórmula de um composto químico. Em primeiro lugar, o cátion, que vem do metal na ligação iônica. Em segundo lugar, o ânion, que vem do ametal na ligação iônica. Então, um cátion qualquer, que estamos chamando de A, né? Com uma valência qualquer, mais X. Lembrando que esse mais pode ser 1, 2 ou 3. Por quê? Porque o cátion vem dos metais. Metal é doador de elétrons. E para ser metal, ele tem que ter 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Um ânion qualquer, chamado de B, se é ânion é menos, porque ele vai ser receptor de elétrons, Y, tá? Lembrando que para ser a metal, ele pode ter 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Esse Y, pessoal, não é o número de elétrons da camada de valência, não, hein? É quantos elétrons ele precisa receber para ficar com 8. Se ele precisar receber 3 elétrons na camada de valência, ele será menos 3. Se ele precisar receber 2 elétrons na camada de valência, ele será menos 2. Se ele precisar receber 1 elétron na camada de valência, ele será menos 1, ok? E aí, como é que nós fazemos essa formulação? Sempre assim, ó. Pega aqui a valência do cátion, escreve embaixo do ânion. Pega a valência do ânion, escreve embaixo do cátion. Então, de maneira genérica, a fórmula seria AYBX. Olha o exemplo aqui, pessoal, entre o alumínio e o oxigênio. O alumínio, nós vimos no slide anterior, ele tem 3 elétrons na camada de valência. E ele é metal, porque quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência é metal. E quem é metal é doador de elétrons e vai doar todos. Então, mais 3 é a valência do alumínio. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Para ficar com 8 e atingir a estabilidade, ele precisa ganhar quantos elétrons? 2. Então, a valência do oxigênio é menos 2, tá? Como é que faz a formulação? Pega a valência do cátion, 3. Escreve embaixo do ânion, 3. Pega a valência do ânion, 2, escreve embaixo do cátion. Vai formar o composto Al2O3. Esse composto é um óxido, tá, pessoal? É o trióxido de dialumínio. Tudo bem? Pessoal, por hoje é isso, né? Espero que tenham entendido, né? Claro que vocês irão resolver os exercícios. Como sempre, peço a gentileza aí para vocês realmente fazerem os exercícios e não ficar copiando lá do final do livro, né? Porque isso vocês não estariam aprendendo nada. E que vocês entreguem a resolução dos exercícios, pessoal, obedecendo a data e o horário limite solicitado
por mim, ok? Tudo bem? E só lembrando que tudo, exercícios, tudo, as atividades, tudo está sendo computado para a nota de vocês neste momento remoto de aulas distantes. Tudo bem? Um abraço a todos e até a próxima.